A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 20 e versículo de número 24 ao 29, que vai nos dizer assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, muitas vezes nós agimos como Tomé. Tomé andava com Jesus. Tomé via Jesus fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Mas a Bíblia vai nos dizer que Tomé estava aqui agindo com incredulidade. E é sobre esta palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. A incredulidade muitas vezes vai roubar de você milagres. A incredulidade muitas vezes vai roubar de você experiências. A incredulidade muitas vezes vai roubar de você aquilo que o Senhor tem para te entregar. Porque nós que andamos com Deus, irmãos, agimos por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. Então, Tomé, ele primeiramente precisou ver para acreditar. Por quê? Porque ele era incrédulo. Porque ele não acreditava naquilo que ele não contemplava. E às vezes agimos exatamente como ele. Se eu não ver, eu não acredito. Se eu não tocar, eu não creio. Se os meus olhos físicos não veem acontecendo, eu não dou a credibilidade. Só que o Senhor está dizendo para você hoje, é tempo de andar por fé. Isso aqui, essa palavra, irmãos, é uma confirmação. Porque tem pessoas que Deus já tem falado contigo que não tem se agradado da incredulidade. Não tem se agradado da dureza de coração. Porque você já tem experiência com Deus. Deus, ele já trabalhou na sua história. Deus, ele já te mostrou que ele é Deus na sua vida, mas você tem deixado muitas vezes as circunstâncias contrárias falarem mais alto do que a sua fé. A Bíblia nos diz que os discípulos, eles falam para Tomé o que havia acontecido, que eles haviam visto ao Senhor Jesus. Era para Tomé acreditar, porque Jesus, ele vinha falando, Jesus já vinha revelando o que aconteceria, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então havia uma revelação, irmãos, havia uma palavra de Jesus, mas Tomé, ele não se apegou à palavra. Muitas vezes recebemos a palavra, o Senhor nos dá direções, o Senhor fala conosco, mas não nos apegamos à palavra porque queremos ver acontecendo. Queremos que os nossos olhos contemplem. Declare comigo: Deus não me chamou para andar por vista. Eu preciso aprender diariamente a andar por fé. Deus não me chamou para andar por vista. Eu preciso aprender diariamente a andar por fé. Quando os discípulos disseram que viram a Jesus, a Bíblia diz que Tomé responde: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele disse: eu tenho que ver, ainda tenho que tocar. Tocar nos cravos das mãos, onde estavam os cravos, sabe? Eu tenho que tocar. Eu tenho que tocar também aonde a lança entrou, Ramantchurabastui. Porque só assim eu vou acreditar. Irmãos, isso entristece o coração do Senhor. Quando nós temos experiências com Ele e agimos exatamente como Tomé. O Senhor, Ele diz para você, para mim, para nós: não sejais incrédulos, mas crentes.
Não sejam pessoas movidas pelo visual, pelo que está vendo. Nós que andamos por fé nunca podemos, irmãos, arrasturi andaraia, andar por vista, porque não tem a probabilidade de alguém andar por fé e ao mesmo tempo andar por vista. Ou é um ou é outro, não andam juntos, não. Não tem como ter concordância entre a incredulidade e a fé. A sua fé tem que falar mais alto do que a incredulidade que às vezes tenta gritar dentro de você. Mas aqui nós vemos que Tomé, ele deixou a incredulidade falar mais alto. E o Senhor me mostra que tem pessoas que estão deixando a incredulidade falar mais alto. Porque Deus, ele falou contigo. Você tem palavras de Deus, você tem experiências com ele, mas você sabe que as circunstâncias é contrária. Os teus olhos ainda não viram algumas coisas acontecerem, você tem sido tentado a dar lugar à incredulidade. E muitas vezes você tem dado. E Deus está dizendo para você hoje, você vai ver algumas coisas acontecendo, mas não sejais incrédulo. Não seja alguém que fica a vida toda, irmãos, esperando ver sinais para acreditar. Seja alguém que depois da experiência que você vai viver, acredita piamente no que Deus fala. Porque Tomé teve uma experiência aqui que Jesus o repreendeu. E eu acredito que depois dessa experiência, Tomé mudou. E tem pessoas, irmãos, que Deus, ele está dando um chacoalhão e dizendo: eu sou Deus que falo contigo. Eu sou Deus, dono das experiências que você já teve. Eu não mudei. Por que que você fica desconfiado de mim o tempo inteiro? Ribiancho, namando, candaraia. Como se eu fosse homem para mentir. Como se eu fosse como ser humano que promete e não cumpre. Como se eu fosse como ser humano que falo, ricandarasturi, andará e não faço acontecer. Porque o ser humano que é assim, né, irmãos? Ele promete e não cumpre. Muitas vezes você vai ver pessoas fazendo promessas que elas não vão cumprir. Mas Jesus não é assim. Imagine um relacionamento com alguém que não confia em você. Alguém que o tempo inteiro te acusa. Alguém que o tempo inteiro diz que você está mentindo. Uma hora você vai cansar. Isso é exaustivo. E era isso que estava aqui acontecendo. Tomé, ele não tinha confiança. Como era que ele poderia se relacionar com o Messias, com o seu pai, com o seu amigo? Como é que alguém se relaciona com outra pessoa que não confia? Pensa uma amizade que você tem. Alguém que você tem muito apreço, essa pessoa não confia em você. O tempo inteiro diz que você está mentindo. O tempo inteiro diz que você está enganando. Uma hora ou outra você vai cansar. Porque meu irmão e minha irmã, quem não confia, são pessoas que ficam o tempo inteiro duvidando, questionando. E era isso que estava acontecendo com Tomé. Tomé não confiava piamente nas palavras de Jesus, porque se ele confiasse, ele não estaria duvidando. Declare comigo: eu vou confiar piamente nas palavras de Jesus. Eu vou confiar piamente nas palavras de Jesus. A Bíblia nos diz no versículo 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. As portas estavam o quê, irmãos? Trancadas. E Jesus se coloca no meio aqui e diz: paz seja convosco. Como é que Jesus entrou? Sobrenatural. Sobrenatural não se explica. Você entende? Que as experiências que a gente tem com Deus, aquilo que o Senhor fala, a gente não tem que entender. Nós só temos, meu irmão e minha irmã, que acreditar. Porque a fé é isso, é acreditar no sobrenatural, é acreditar no impossível, é acreditar que ele é um Deus que para ele não tem barreiras, para ele não tem porta fechada, para ele não tem muro de bronze, para ele não tem nada disso. A Bíblia diz que ele se colocou no meio, entre os discípulos ali, meu irmão e minha irmã, quando as portas estavam trancadas. Porque ele é Deus do impossível, e ele te pergunta: o que é impossível para mim? O porquê que você duvida tanto? Por que que você acha que eu não posso fazer este negócio acontecer? Já fiz tantas coisas na tua vida. Porque assim, irmãos, Tomé viveu muita experiência com Jesus. Tomé era um dos discípulos. É como pessoas que estão me ouvindo agora, eu não tenho dúvida disso. Você já viveu muitas experiências com Jesus. Mas hoje você olha para aquilo que é contrário. E Deus está dizendo: tira os teus olhos do que é contrário. Tira os teus olhos daquilo que é natural. Você hoje acredita no sobrenatural. Você hoje anda pelos olhos da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Declare comigo: eu vou ter fé e eu vou agradar ao meu Deus. Eu vou ter fé e vou agradar ao meu Deus. Versículo 27, olha como Jesus, ele é direto e fala com Tomé claramente. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Você vê aqui Jesus, ele falando de maneira clara com Tomé sobre a incredulidade dele. O que Tomé havia dito para os discípulos, Jesus agora replica para ele. E diz assim: coloca aqui o dedo agora, coloca a mão. A sua dúvida não é essa, rasturiante. Eu vejo pessoas aqui, irmãos, que estão duvidando do agir de Deus. Pessoas que não estão acreditando que Deus vai curar porque tudo é contrário. Pessoas que não estão acreditando que Deus vai mudar a vida financeira porque tudo é contrário. Pessoas que já não acreditam mais que Deus vai restaurar porque tudo é contrário. E o Senhor está dizendo: eu te mostrarei que eu sou Deus que falo e cumpro. Eu te mostrarei que eu sou Deus para cumprir a palavra que eu te prometi. Irmãos, passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Aquilo que ele promete, ele faz acontecer. Então não sejas incrédulo, pois o Senhor, ele tem te visto e ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Mas não seja como Tomé, que deu lugar à incredulidade. O próprio Jesus, ele disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Ou seja, não seja uma pessoa que fica duvidando o tempo inteiro. Não seja uma pessoa que não acredita, Ramanchuramanda Kandaraia. Mas seja alguém que tem fé. Declare comigo: eu não vou dar lugar à incredulidade, eu vou dar lugar à fé. Eu não vou dar lugar à incredulidade. Eu vou dar lugar à fé. O Senhor te chamou para você andar por fé e não por vista. Porque para andar por vista, meu irmão e minha irmã, quem não serve a Deus faz isso. Mas para andar por fé é somente aqueles que acreditam, é somente aqueles que verdadeiramente sabem o Deus que serve. Tomé andava com Jesus, mas não sabia o Deus que servia. E muitas vezes nós agimos igualzinho a ele. Andamos com Jesus, temos experiência com ele, sabemos que ele é o nosso Salvador, mas não o conhecemos profundamente. Por quê? Porque não queremos, porque resolvemos dar lugar à incredulidade. Através dessa palavra, o Senhor te chama a refletir. A quem você tem dado lugar? A sua fé ou a sua incredulidade? Você tem dado lugar ao medo, à insegurança ou à fé? Ou aquilo que o Senhor já determinou? Aquilo que o Senhor já falou tem sido maior, tem sido o principal na sua vida? Ou as circunstâncias contrárias? Ou os problemas, as situações adversas que você tem enfrentado? Porque muitas vezes, irmãos, deixamos muitas coisas tomar o lugar da nossa fé. E através dessa palavra o Senhor chama a sua atenção dizendo: cuidado, cuidado com aquilo que tem tomado o lugar da sua fé. Cuidado, ricando, restecandaraia, com aquilo que tem tentado roubar a sua fé de você. Tem situações na minha e na sua vida, irmãos, que enfrentamos. As circunstâncias vêm contrárias para tentar nos tirar do foco, para tentar roubar a nossa fé. Mas o Senhor está dizendo: é tempo de você vigiar. Versículo de número 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aí no versículo 29, Jesus responde: disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, Tomé agora está chamando Jesus de Senhor meu e Deus meu porque ele estava vendo. Porque Jesus replicou o que ele havia dito aos discípulos. O que Tomé falou quando Jesus não estava presente há 8 dias atrás, Jesus revelou, Jesus falou. E disse: coloca aqui o dedo, põe a mão aqui também ao meu lado. Jesus também entrou quando as portas estavam trancadas, ou seja, tinha muitos sinais ali que com certeza levaram Tomé a acreditar no que ele estava vendo. Mas acreditar depois que vê não é fé. Acreditar depois que vê, meu irmão e minha irmã, até quem não serve a Deus faz isso. Mas o Senhor hoje nos chama a refletirmos, a não andarmos por vista, a andarmos por fé. Lembre-se, você não vai ver muitas coisas acontecerem e muitas vezes o seu cenário será totalmente contrário. Mas você não é guiado por vista. Você não é guiado por aquilo que humanamente falando os teus olhos contemplam, mas você anda segundo o que Deus determina pela fé. E quando você anda pela fé, você vive o sobrenatural. Tem muitas pessoas que não vivem o sobrenatural porque não sabem andar por fé. E hoje o Senhor nos convida a sermos diferentes de Tomé.
Hoje o Senhor nos convida a sermos pessoas que não andam por vista, que não andam segundo aquilo que estão contemplando, mas que sabem que para agradar a Deus precisam andar com os olhos da fé. Precisam ser guiados pela fé. Deixa a fé lhe guiar. Deixa o Espírito Santo conduzir os seus passos. Acredite no que Deus lhe revelou, lhe falou, manifestou a você, mesmo que humanamente falando soe como loucura. Porque isso é fé, irmãos. É acreditarmos naquilo que muitos não conseguem contemplar. É acreditarmos naquilo que humanamente falando para muitos é algo impossível. Deus te chamou para andar por fé e não por vista. Não sejas incrédulo, não sejas incrédula, mas seja crente, seja alguém firme, seja alguém que acredita naquilo que Deus falou contigo, porque Ele é fiel para cumprir. E outra coisa, você tem experiência com Ele. E Ele diz para você, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para a minha palavra. Amém? Declare comigo, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para a palavra de Jesus e vou ter fé. Eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para a palavra de Jesus e eu vou ter fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio. Eu creio, meu Senhor, que os teus filhos agora andarão por fé. Eles não agirão como Tomé, Senhor, porque eles sabem que o Senhor é fiel. Tomé sabia, meu Pai, da tua fidelidade, mas deixou a incredulidade tomar conta. Deus não deixa, Pai, a gente deixar a incredulidade, os momentos, as adversidades tomarem conta do nosso coração e da mente a ponto, Pai, de virem paralisar a nossa fé. Não queremos ver para acreditar, mas queremos acreditar. Queremos colocar nossa fé em ação, porque sabemos, Pai, que quando colocamos a fé em ação, quando confiamos, Pai, quando acreditamos, o Senhor faz os milagres, os resultados acontecerem. A fé provoca milagres. A fé, meu Deus amado, muda a história, muda a rota, rastucandaraia. A fé traz transformação. Que os teus filhos e as tuas filhas, meu Pai, venham andar pelos olhos da fé, te agradando somente a ti, sabendo, Pai, que a fé não é em vão e nem é loucura, meu Pai, mas a fé é a convicção que o Senhor é fiel. A fé é a certeza de que o Senhor não mudou. A fé é o que vai fazer o sobrenatural acontecer na nossa vida. Não queremos andar por vista como Tomé queria andar aqui, mas queremos andar por fé, porque os teus filhos já têm experiências contigo como Tomé teve, Senhor, e o Senhor vai sim fazer milagres acontecer na história deles como o Senhor operou no passado. O Senhor opera no presente e operará no futuro, porque o Senhor não mudou. Pai, eu te peço, acrescenta-nos fé e tira toda a incredulidade do nosso coração. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Não seja alguém que espera os resultados acontecerem para depois fazer como Tomé, dizendo: Senhor meu e Deus meu, eu sempre acreditei que o Senhor ia fazer, eu sempre acreditei que o milagre ia acontecer. Não, não haja com hipocrisia, mas seja alguém que coloca a fé em ação e verdadeiramente acredita. E quando o milagre acontecer, você vai dizer: verdadeiramente eu coloquei a fé em ação e valeu a pena. Deus está dizendo: vale a pena confiar, vale a pena guardar, andar por fé e não por vista, porque foi para isso que Deus te chamou. Não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida, do seu coração, mas seja alguém que acredita que Deus, ele vai mudar a sua história. Ele não somente quer, mas ele vai fazer o impossível, humanamente falando, acontecer. E isso será fruto da fé que você tem depositado nele. Depositar fé em Deus não é perca de tempo, é ter convicção de que você vai colher milagres. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Lembre-se, é tempo de lançar fora a incredulidade. Que Deus te abençoe.